O tema de hoje é um pouquinho polêmico, né? Porque eu vivo ouvindo a seguinte pergunta. E é tipo assim, é quase todo dia, não é uma vez, não é duas, é sempre. E a pergunta é a seguinte: mas você acredita em Deus? Nossa, mas então você não segue nenhuma religião porque você não acredita em Deus? Você não segue nenhuma religião? Que absurdo! Porque Deus... Você não segue nenhuma religião porque você tem que seguir, porque... Gente, para com isso! Parem com isso, ok? Calma, eu vou explicar desde o início como eu cheguei à conclusão de não seguir nenhuma religião. O fato é o seguinte, eu não tenho religião desde os meus 12 para 13 anos. Por que que eu parei de seguir religião? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha família. Para início de conversa, a minha família é uma família com religiões, com mais de uma religião, ou seja, não é uma família que seja inteiramente católica ou inteiramente evangélica. A minha família por parte de pai é católica e a minha família por parte de mãe é bem misturada. Bem misturada, tipo, muito misturada mesmo, porque eu tenho várias tias que são evangélicas. A minha avó era espírita, o meu avô também era espírita, sendo que eles eram espíritas de... como se diz? De linhagens? Não sei se essa é bem a palavra. Enfim, o espiritismo no Brasil ele é bem abrangente, então você pode ser espírita desde ser espírita que segue, né, Allan Kardec, quanto ser espírita voltados para as religiões afrodescendentes, né, como no caso pessoas que seguem a religião do Candomblé, da Umbanda. O meu avô, ele era da Umbanda, por sinal. E a minha avó era espírita, mas ela não tinha nenhuma ligação com as religiões afro. Ela era espírita, aquele espírita que se diz, eu acho que é espírita de mesa. Gente, desculpa se eu não souber explicar, mas é porque eu não sigo nenhuma delas, então eu não sei realmente dar detalhes sobre essas religiões. E o restante da minha família, a maior parte é católica. Então, desde criança, eu sempre tive contato com essas religiões, evangélica, católica e espírita. Então, eu sempre aprendi algumas coisas, mas eu nunca fui uma pessoa assim que realmente seguia, que ia a centro ou que ia à igreja ou qualquer coisa assim. Eu passava muito tempo com a minha avó já era bem idosa quando eu nasci, então quando eu era maiorzinha assim, minha avó já não saía mais de casa sozinha, então quando eu ia pra casa dela, eu só ficava na casa dela mesmo. E em casa, minha mãe, apesar de ser uma católica fervorosa, ela tem as estátuas da Virgem Maria, ela também já teve da Nossa Senhora Aparecida e tudo mais. E sempre rezou para essas santas e tudo mais. Então assim, mesmo eu particularmente não seguindo a religião, eu também não tenho nada contra. Quando eu era criança, dos meus 9, 10 anos, eu conheci uma senhora que era muito legal mesmo. O nome dela era Luzia, eu não sei se ela é viva, porque na época que ela me dava aula de religião, ela já era bem idosa, então eu não sei, né? Isso já tem bastante tempo, gente. Ela me deu aula de religião até os 12 anos, eu já tenho 26, ou seja, 14 anos se passaram e eu não tenho mais notícias dela. Mas ela me dava aula de religião, eu estudava a Bíblia na minha própria casa, porque eu não tinha liberdade para sair, eu era uma criança muito presa em casa. E aí a minha mãe deixou eu ter aula de religião. E aí essa senhora, ela seguia a religião da Testemunha de Jeová. Eu também não tenho nada contra quem é Testemunha de Jeová, tá, gente? Eu deixo muito claro que esse vídeo aqui não tem o intuito de falar mal de nenhuma religião, entendeu? E já adiantando a dúvida que muitas pessoas têm você acredita em Deus? Sim, gente, eu acredito em Deus, eu não tenho dúvida que ele existe. Sendo que eu não sei se a minha percepção do que é Deus é a mesma percepção que as pessoas têm, entendeu? Mas de certa forma eu acredito, sabe? Eu acho que Deus é uma energia que é a energia criadora do mundo.
enfim, é basicamente essa visão que eu tenho de Deus. Eu não acho que Deus é uma pessoa que tem uma forma humana e que fica sentada num trono, vigiando as pessoas aqui na Terra e julgando que você vai pro inferno porque você fez isso ou você fez aquilo. Enfim, eu não tenho uma visão de Deus como a maioria das religiões tem, entendeu? E o porquê que eu deixei de ter religião. Eu, a princípio, eu era muito dividida entre ser católica ou ser espírita por conta da criação que eu tive. Né? Eu via a fé das pessoas dentro da minha casa, dentro da casa da minha avó, então eu sempre respeitei, eu sempre tive muito contato. Sendo que quando eu comecei a estudar a Bíblia com essa senhora, eu gostava bastante dela, de conversar com ela, sendo que, cara, eu percebi que infelizmente, não são todas, tá? Mas infelizmente a maioria das religiões tem uma mente muito limitada. O que isso quer dizer? Que eles só olham assim, gente, sério. Eles pegam a Bíblia e eles interpretam da forma que eles querem. E aí eles acham que somente eles estão certos. E aí começam a julgar todo mundo. Tipo, começa a achar que, ai, nossa, porque eu sou dessa religião, eu sou uma pessoa super pura, eu vou pro céu. E todas as outras que não são dessa religião não prestam. E aí começam a julgar a forma como as pessoas se vestem, os hábitos das outras pessoas, a religião que elas seguem. Eu acho assim, poxa, se Deus realmente existe e está escrito na Bíblia que é para poder amar as pessoas como a ti mesmo, você tem que amar as pessoas, você não tem que ficar selecionando elas, sabe? Falando assim, ai, nossa, você é espírita, então eu não me encosta, não vou querer falar com você. Nossa, você é judeu, então não vou ser seu amigo. Nossa, você é muçulmano, ai meu Deus, tem uma bomba aí. Tipo, é sério. O nível de intolerância religiosa aqui no Brasil, gente, é absurdo. E não é só no Brasil, é em todos os lugares do mundo. A gente vê aí vários atentados, várias pessoas morrendo por intolerância. Mas assim, nos outros países, como tem muita religião lá, que é como se fosse o costume de muitos anos, ainda é compreensível, não é aceitável, tá? Eu tô dizendo que é compreensível pelos fatos históricos e não que é uma coisa aceitável e que é uma coisa certa, porque não é certo. Não é certo mesmo. E é muito triste você ver um país como o Brasil, que é feito totalmente... O povo brasileiro, ele é basicamente formado, né, pelos indígenas que já moravam nessa terra aqui, pelos estrangeiros que vieram de outros países, pelos negros que foram trazidos da África, ou seja... Temos diversas religiões, entendeu? Não tem como você falar que aqui no Brasil só tem uma, duas, três religiões. Se a gente for estudar a fundo mesmo, a gente tem muito mais que isso. E eu tô fazendo esse vídeo pra dizer isso, que eu não sigo nenhuma religião, porque eu percebi que, às vezes, a religião acaba mais separando as pessoas do que realmente Deus falaria para fazer, ou o que está escrito na Bíblia realmente, do que realmente unir as pessoas, sabe? Eu acredito que a maioria das religiões diz isso, que você deve amar e respeitar as pessoas, ajudar as pessoas, ter empatia pelas pessoas e não ficar apontando o dedo para todo mundo. Entendeu? Como a maioria faz. É por isso que eu não quero fazer parte de nenhum templo. Eu não quero fazer parte de nenhuma religião. Eu posso dizer que a minha religião, se fosse para ter a minha religião, seria a paz, o amor e a harmonia. Porque eu gosto de falar com todas as pessoas, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conhecer lugares. Eu sou do tipo de pessoa que eu ajudo qualquer um que vier me pedir ajuda, independente se eu conheça ou não a pessoa. Se eu tiver como fazer alguma coisa por essa pessoa, eu vou fazer. Esse canal aqui não foi criado à toa, entendeu? Eu faço esses vídeos de autoajuda, espiritualidade, motivacional, enfim, vários temas, exatamente para tentar unir as pessoas que têm essa vontade de evolução, que querem aprender, entendeu? Alguma coisa, que querem compartilhar, entendeu? Eu poderia muito bem fazer os vídeos aqui no YouTube e tirar a parte dos comentários, mas eu deixo os comentários exatamente para as pessoas interagirem, para eu saber o que vocês pensam.
entendeu? Para ter essa troca que eu acho muito importante, para dividir as minhas vivências com vocês, para de certa forma dividir os meus aprendizados, para que vocês não tenham que passar por certas coisas que eu já passei, entendeu? E que possa todo mundo se unir para uma coisa muito maior, que é realmente vibrar gratidão, amor, paz e harmonia para todas as pessoas. O dia que eu decidi que eu não queria mais ter aula de religião, as pessoas ficaram muito decepcionadas comigo. Ela ficou, a minha professora no caso, ela ficou muito decepcionada comigo, porque ela me deu uma bronca como se eu estivesse abandonando Deus, como se eu não acreditasse mais em Deus, como se eu quisesse ser do mundo por estar saindo, por não querer mais ter aquelas aulas. Sendo que durante as aulas eu percebi que aquele não era o caminho, que eu não me sentia bem. Eu acho que quando você encontra aquilo que você realmente tem fé, que te faz bem, você se sente em harmonia com você, com o ambiente e principalmente com as pessoas. Todo mundo à sua volta se sente bem, entendeu? Você não tem que fazer as pessoas se converterem à religião que você segue, nem ter que se converter à religião que as outras pessoas seguem. O que tem que existir é respeito. Sério, com tão pouca idade, eu já tinha essa consciência de que eu não era melhor do que os outros e que os outros também não eram melhores do que eu. E que eu poderia sim ter amizade com todas as pessoas. Eu não deixaria de falar com as minhas amigas pelo fato delas serem de religiões diferentes de mim. Eu não deixaria de usar um short no calor porque é curto, porque você tá indo pro mundo. Ou então ser contra a minha mãe por ela ter imagens em casa. E isso era visto como um absurdo para a religião que eu tava estudando e que talvez eu até mesmo fosse batizada. Então, gente, sério, do fundo do coração, eu não tô falando isso, eu não tô com esse assunto de espiritualidade, religiões e tudo mais para tentar pregar nada, para tentar fazer vocês se converterem ou fazer vocês abandonarem a igreja ou o centro, ou seja lá qual religião vocês seguem, mas sim pregar o amor e o respeito entre as pessoas, entender que todos nós juntos e unidos, um ajudando o outro, o mundo evolui, você evolui mais rápido, as pessoas à sua volta evoluem mais rápido e todo mundo pode ser muito feliz junto e unido, independente das diferenças. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, eu espero que o fato de eu não seguir nenhuma religião tenha ficado bem claro pra vocês, tá bom, meus amores? Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê!